Bom, então estou aqui para também me apresentar. Sou fonoaudióloga há muitos anos e trabalho com bebês desde sempre. Sempre estive envolvida com um trabalho relacionado aos prematuros, aos recém-nascidos, a esse processo inicial de várias etapas do desenvolvimento infantil. Trabalho no Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, e atendo uma demanda considerável de crianças que passam por todos esses procedimentos e processos que a gente vai conversar um pouquinho hoje, relativos à anquiloglossia, o seu diagnóstico, as suas intervenções, as possibilidades de ação nossa enquanto profissional para tentar pensar na qualidade de vida das nossas crianças. Eu fiz questão de trazer, dentro do título desse momento que a gente está fazendo aqui, o fato de ser um tema de diagnóstico multiprofissional e precoce, porque a anquiloglossia, ela não é de uma área específica, ela é possível de ser vista a partir do olhar de várias áreas profissionais. Vários profissionais podem colaborar para que ela seja percebida naquela criança, naquela situação que se apresenta para a gente no nosso dia a dia. Também coloco aqui, nesse momento inicial, também esse questionamento de qual é o nosso papel, qual é o meu papel, qual é o papel de cada um dentro desse processo. A gente não está aqui para dividir tarefas e funções, isso aqui é só meu, isso aqui é só seu, isso aqui não é da fono, isso aqui é do dentista. Não é esse o objetivo. O objetivo é trabalhar em parceria, pensar junto, decidir junto qual é a melhor conduta, acompanhar o pré e o pós intervenção dessas crianças. Então o papel é, se você se coloca ou se vê como um profissional que está dentro do processo e trabalha ativamente com essa equipe que você tem dentro do seu município, ou se você fica um pouco mais passivo, é mais individualizado no seu fazer diário. A minha sugestão é que a gente consiga sim fazer essa coisa mesclada, misturada, transdisciplinar, ultrapassando o multi, para que a gente possa, com o apoio uns dos outros, tomar as melhores decisões. Cada caso sempre vai ser um caso e a gente tem que confiar e aprender a confiar nessa decisão conjunta. Obviamente que vai haver momentos em que as decisões são tomadas mais específicas e algumas ações mais específicas de cada área, mas esse momento de definição, de decisão de o que fazer é super importante. Eu quero também aqui, antes de continuar, agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje. E também dizer que essa conversa é uma conversa inicial, é um tema que não vai se esgotar de maneira nenhuma em uma webconferência. A gente já teve outros momentos anteriores que vocês puderam acompanhar junto com a doutora Rosana Gama, de Brusque, um município onde já existe um trabalho também muito bonito acontecendo e estruturado dentro desse tema da anquiloglossia. Importante que a gente também não fique dividindo a nossa criança em pedacinhos, assim, né? Então, o objetivo não é a gente olhar só para a língua, o objetivo é a gente olhar para o contexto onde essa criança está inserida e quais são as necessidades e as questões envolvidas naquele momento. Então, a gente vai olhar desde as primeiras horas de vida desse bebê, se está tudo bem, se ele já está em condição de ir para sua casa, se ele está conseguindo mamar, se a mãe está tranquila, segura, se todos os procedimentos clínicos envolvendo a mãe e a criança estão já oferecendo essa possibilidade da mãe ir para casa. Essas primeiras horas vão ter algumas questões importantes que a gente vai estar avaliando, os padrões respiratórios, e incluindo aqui essa questão especial do aleitamento materno, e também olhando mais especificamente essa questão da função da sucção e da deglutição, que automaticamente está envolvida também. Nos primeiros dias de vida, esses primeiros momentos são importantes e são cruciais para que a gente possa estar fazendo alguns cuidados especiais, né? Então, a outra pergunta que a gente deve se fazer é:
eu realmente sou um profissional que me preocupo em evitar que coisas, sequelas maiores de problemas que poderiam ser solucionados lá no início aconteçam. Quer dizer, o que eu posso fazer precocemente, antes do tempo, para evitar situações mais complexas de serem solucionadas. Nesses primeiros dias de vida, tanto para a mãe, quanto para o bebê, quanto para nós, a gente está bastante preocupado em fazer esses cuidados precoces ao recém-nascido, garantir que esteja tudo bem, né? Atualmente são várias avaliações e protocolos. A gente tem o teste do pezinho, o teste do coraçãozinho, o teste da orelhinha, vários, né? E aí todos eles importantes para a tomada de decisões antecipadas em relação à criança. A preocupação é que, olhando para essa questão da alimentação, da amamentação, que faz parte da sobrevivência do bebê nesse comecinho de vida, é que o comportamento motor oral dele esteja dentro daquilo que a gente espera, que haja um trabalho conjunto e harmônico das funções de sucção, deglutição e respiração. Se essas três funções estiverem ocorrendo de maneira harmônica e equilibrada, a gente vai ter provavelmente um bebê que vai cumprir todas as etapas do seu desenvolvimento em relação a ganho de peso, em relação ao crescimento, em relação a todo o seu processo, cumprindo todas as etapas previstas até a idade adulta. É importante, mais uma vez aqui, frisar que se a gente for pegar também, não só a anquiloglossia, mas o tema da amamentação, é importante que haja um foco também multiprofissional. Apesar da amamentação ser um tema que todos nós profissionais da saúde estudamos na nossa formação, ou praticamente todos, passam em algum momento por esse conhecimento, ele é importante porque a gente também tem essa visão onde a gente pode construir conjuntamente os cuidados que essa criança e essa mãe vão precisar. Eu ousaria dizer aqui que o sucesso na amamentação depende também desse foco multiprofissional. E aí eu até fiz uma brincadeira com as palavras aqui no nosso slide, dizendo que, terminando ali a palavra amamentação com ação. Ela precisa de uma ação dirigida, de uma ação cuidadosa, de uma ação muito observadora e questionadora. Se não está bem, o que é que está acontecendo? O olhar ampliado e multiprofissional é importante, não só por todas as pesquisas que nós temos acesso hoje em dia, né? A mídia disponível, as redes sociais, e essas discussões estão acontecendo em todos os contextos. A amamentação deixou de ser somente da enfermagem, ela é do médico, ela é hoje em dia também dos odontopediatras, de outros dentistas que se interessam, que se mobilizam por esse tema, dos fonoaudiólogos, dos psicólogos, quando se pensa em todas as questões emocionais envolvidas, as questões sociais, né? A volta ao trabalho, enfim, várias coisas. É um tema bastante complexo e bem amplo. E a gente precisa uns da ajuda dos outros para garantir que a gente consiga alcançar aquilo que se espera hoje em termos de aleitamento materno, que é que a criança consiga se manter o máximo de tempo possível em aleitamento, garantindo um aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, pelo menos. A gente sabe da quantidade de vantagens e benefícios desde sempre em relação à amamentação. A gente sabe da importância para o desenvolvimento e o crescimento crâniofacial dessa criança que a gente está atendendo. O trabalho conjunto desses grupos musculares também é um exercício importante que vai fazer parte da vida da criança. Por exemplo, para definir o padrão respiratório, né? A gente entende que, através da amamentação, a criança vai aprender a fazer a respiração nasal, e nós todos temos conhecimento de quais são as consequências de quando essa respiração está alterada. E tudo aquilo que nos dá trabalho dobrado quando isso acontece. Importante a gente também entender aqui que, se a gente for olhar a amamentação dentro desse processo da saúde materno-infantil, haverão sempre muitos questionamentos, muitos aspectos importantes para a gente estar monitorando e acompanhando com essas pessoas que a gente vai estar atendendo. É importante também aqui trazer para vocês que
Assim como há profissionais dedicados a áreas específicas do conhecimento, a gente tem muitos pesquisadores e esses pesquisadores trabalham arduamente em vários campos e existem 3 centros, né, no mundo que estão pesquisando arduamente o tema língua. Estão estudando questões lá nos Estados Unidos, existe um grupo bem importante, também no Reino Unido, e os australianos também têm destaque nesse contexto todo. Recentemente, nós tivemos acesso a pesquisas que foram feitas, onde foi reformulado e descobertas novas maneiras da gente entender e compreender como é que é o funcionamento anátomo-fisiológico em relação aos ciclos de sucção. É importante entender que algumas descobertas chaves foram super importantes nesse processo de pesquisa que foi feito em cima dos dados de literatura já existentes e também considerando todas as imagens. Hoje, os trabalhos recentes estão vindo junto com as avaliações e análise das ultrassonografias e dessas imagens durante a mamada. E então, a partir dali, foi possível rever, reavaliar e mudar um pouco alguns paradigmas em relação a isso. Vocês estão vendo no slide que a gente está revisando e está entendendo que os movimentos peristálticos que a gente imaginava que a língua tinha de maneira contínua, eles estão sendo trocados pelo conceito de que forma-se um vácuo na cavidade oral. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor como é que é isso. E esse é um entendimento importante para a gente entender como é que é a extração do leite, né, da mama feito pelo bebê. De que o posicionamento do mamilo é diferente do que se imaginava dentro da cavidade oral. E isso implica também no posicionamento dele em relação ao palato, no local, na localização onde estaria acontecendo a descida do leite, né, o fluxo desse leite para dentro da cavidade oral. Então, não é lá mais posterior, como a gente imaginava, na transição entre o palato duro e o palato mole. É um pouco mais anterior. Importante aqui a gente olhar, essas são as imagens que são fruto de um trabalho feito por uma fonoaudióloga na USP, também é um trabalho recente do ano passado. Ela revisou as imagens através de computação gráfica dentro do projeto que já existe na USP, que as pessoas vocês já devem ter tomado conhecimento, que é em relação ao projeto do bebê virtual. Então também foram mexidas essas imagens e aí a gente consegue observar que a língua vai fazer movimentos coordenados e que esses movimentos que são diferentes para sugar e para deglutir, que vão fazer com que haja a formação desse vácuo dentro da cavidade oral, com os movimentos de elevação dessa língua em relação ao palato e depois o abaixamento da língua, que vai se formar o vácuo, que vai permitir que novamente, na hora do abaixamento, o mamilo faça uma extensão, aumente de diâmetro e consiga haver, então, a ejeção do leite. Esse fluxo de leite vai para as partes envolvendo a etapa de deglutição. Então, a gente consegue olhar na imagem de cima, que aparece para vocês aí, né, no vídeo, que essa posição inicial, do momento da pega e do início desse movimento de sucção. A língua faz movimentos póstero-anteriores para esse momento e quando ele faz a elevação da parte média da língua, a gente vai para a imagem de baixo. A língua vai abaixar, o mamilo vai aumentar de tamanho, de diâmetro, e esse desenho, esse triângulo, que parece, né, olhando pelo ângulo do matemático aqui, ele poderia nos dizer que é um triângulo retângulo, né? Que essa imagem branquinha que vocês estão visualizando aí na figura de baixo, seria a saída do leite, tá? O leite fluindo. Vamos aqui. Próximo. Na sequência, quando a gente vai falar da deglutição, a gente entende que, como esse movimento que eu já falei da língua,
Esses movimentos são importantes que eles estejam bem coordenados, então elevação e abaixamento, para que o vácuo se forme, para que na continuação desse processo a criança tenha essa descida do leite em direção à faringe, né? A gente pode ver aí que tem, de novo, o leitinho está aparecendo aí, descendo na imagem, e a gente consegue visualizar aí a passagem dele pelo local ideal, que é justamente sem subir para a nasofaringe. Então, o palato mole faz o fechamento, né, dessa passagem para o nariz, e ocorre através da passagem do alimento saindo da cavidade oral e descendo para a região de esôfago, sem que hajam intercorrências nesse sentido aí. Bom, a gente até aqui precisa entender que essas mudanças de paradigma, de entendimento, de como é que essa deglutição e essa sucção estão acontecendo, são importantes para quando a gente tiver diante da gente os bebezinhos lá, que dependem do aleitamento materno para o ganho de peso, para o seu desenvolvimento, que eles possam se manter nessa condição do aleitamento materno. Não vou entrar aqui de novo a falar das vantagens e dos benefícios que todos nós já sabemos. Mas o importante é a gente entender quando isso não está funcionando. Então, nós sabemos que no momento em que o bebezinho nasce, ele perde peso. Nós sabemos que em média até 10 dias ele deve recuperar esse peso de nascimento. E nós sabemos que quando isso não acontece, o nosso botãozinho de alerta vai ativar as perguntas: por quê? Por quê? O que estaria acontecendo? Por que é que esse bebê não está ganhando peso? E aí a gente vai ouvir o que a mãe tem a trazer de informação para a gente de como está sendo esse tempo, esse momento em relação ao aleitamento materno. E aí, novamente, nós vamos encontrar uma gama variada de pesquisadores que estão estudando essas questões relativas ao desmame precoce. Quando a gente tem um aleitamento materno que tenta se alcançar, que ele chega ao 6º mês de vida, e alguma coisa está atrapalhando que esse processo continue e aconteça de maneira natural, a gente precisa entender o que está acontecendo. O que poderia estar acontecendo? O que poderia estar acontecendo poderia está relacionado com a mãe, com a mama da mãe, com a produção de leite, com o esvaziamento dessa mama, com a frequência das mamadas, com a questão da ejeção do leite, com várias informações relativas a essa relação mãe-bebê, a mãe desconhecer que o bebê de repente está dormindo mais do que poderia, mamando menos vezes. Isso faz com que a gente vá, em vez de ter uma produção aumentada, vá reduzindo. Enfim, várias perguntas têm que ser feitas nesse momento. E eu diria também que nem sempre a resposta para esse tipo de questão é a gente pensar que o bebê precisa de um complemento. Então, assim, tentar primeiro encontrar o porquê, o que está acontecendo. Que esse ganho de peso não está suficiente, que essa mãe não está conseguindo dormir, que esse bebê está mamando frequentemente ou está dando intervalos muito grandes. Então, a gente pode sempre pensar que pode ter alguma disfunção motora oral, sim, e aí, nesse contexto, a gente vai ter que considerar, sim, a questão do frênulo lingual, a questão da possibilidade, sim, que a gente vai ter que descartar, de a gente ter aí uma situação de anquiloglossia. Além de todas as questões da mãe também, né, que às vezes essa ansiedade, essa preocupação excessiva de tem que dar certo, então a gente precisa também acalmar ela, e isso a gente vai fazer com conhecimento compartilhado para essa mãe. Não basta dizer tem que complementar, a gente tem que fazer as perguntas certas no momento certo, e talvez isso não se esgote em um profissional conversar com essa mãe, e sim vários, e novamente reforçando aqui que esses vários teriam que trocar ideias e definir condutas conjuntas. Aqui, reforçando mais uma vez, né, as possibilidades que eu já comentei em relação ao que é possível estar acontecendo com as mamadas. A anquiloglossia pode sim trazer como consequência, como está na imagem, a gente vai ver aqui que vai haver sim um comprometimento dos movimentos linguais.
E o comprometimento desses movimentos linguais, de elevação lingual, de abaixamento e de participação na ejeção também desse leite para as etapas de deglutição, é importante a gente entender que pode não acontecer só no momento do aleitamento materno, ele pode também acontecer dentro dos processos de alimentação. Então, às vezes, a criança e a mãe, junto com a ajuda da gente, conseguiram passar por esse momento inicial, o aleitamento materno se efetivou, se manteve, está numa fase mais tranquila, e aí vem o momento da introdução da dieta diferenciada. A minha experiência mostra que em muitos momentos adiar essa situação vai poder trazer consequências também para essa outra etapa. Às vezes a criança tem dificuldade de movimentar o bolo alimentar dentro da cavidade oral, pode ter dificuldade de aceitar algumas consistências, e aí a gente vai ver que novamente é uma limitação de movimento lingual. O que mais se sabe sobre a anquiloglossia e alterações de frênulo lingual são as relações dessa situação com as alterações de fala. Então é importante também que a gente esteja atento. E se a gente esperar que a criança termine o processo de aquisição da fala, da linguagem, isso vai acontecer por volta dos 4 anos e meio, 5 anos. E talvez seja tempo demais para a gente deixar essa família, essa criança vivendo essas situações adversas de uma maneira desnecessária, esperando o cumprimento de etapas. É importante que a gente entenda isso. Em relação à questão da oclusão, a gente sabe também que esse posicionamento da língua em relação ao palato vai ter alguma relação sim com o momento do alinhamento dos dentes, e que isso também pode interferir nas questões da oclusão dentária, né? Que aí pega bem exatamente na área dos dentistas. Quando a gente tem um frênulo curto, que limita o movimento, a gente tem novamente aqui 2 imagens. Eu peço que vocês olhem mais significativamente para a imagem mais abaixo, que é justamente quando a gente tem uma língua com pouca mobilidade. Ela vai ter dificuldade de realizar os movimentos antero-posteriores, e aí a gente não vai conseguir, que essa criança sozinha não vai conseguir formar esse vácuo que eu falei lá atrás que era importante, e aí pode ser que, por exemplo, seja um bebê que esteja com um barulhinho, que a gente comumente fala durante a mamada. Esse barulhinho não deve acontecer, e a gente precisa tentar descobrir o que é que está acontecendo para que esse ruído esteja presente. Pode sim, novamente, levar ao caso da anquiloglossia, a esse diagnóstico. Todos os profissionais que a gente já citou aqui, envolvidos com a amamentação, a gente também tem vários deles que estão envolvidos com essa questão de preocupação mesmo com o frênulo lingual. Existe sim uma busca em tentar classificar e caracterizar os frênulos para que não haja tanta divergência nos diagnósticos, nas condutas, para que a gente possa saber ao certo como se guiar para decidir se aquela criança precisa passar por um procedimento mais simples ou por um procedimento mais complexo, pensando numa questão cirúrgica mais ampla. É importante que a gente sempre continue trabalhando, tentando alimentar e produzir mais pesquisas que possam corroborar para que a gente possa ter uma avaliação cada vez mais fidedigna e uma decisão cada vez mais acertada e direcionada para aquilo que a gente deseja. Bebês saudáveis, mamando, aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Vários profissionais dentro da área da fonoaudiologia, em parceria com áreas como a otorrino, laringologia, como a própria odontologia e outros profissionais dentro da área, talvez até da enfermagem, têm trabalhado insistentemente tentando chegar a esses protocolos que vão definir condutas. A gente tem vários protocolos que já estão nos ajudando nesse sentido, né? Aqui eu acho importante também dizer que não é porque aquela pesquisa e aquele protocolo é de uma fonoaudióloga que ele não pode ser usado para o entendimento e para a tomada de decisão e aplicado por outros profissionais. Então a gente, por isso, novamente eu digo, o foco ampliado do trabalho e a discussão em equipe, o trabalho multiprofissional é
essencial. A gente não pode trabalhar isolado, principalmente quando a gente está pensando nesses aspectos todos que a gente está trazendo aqui. A gente precisa diminuir as controvérsias. A família já está bem confusa e se a gente, enquanto profissional, também se mostrar assim, não tenho certeza, cada um puxando o seu conhecimento individualmente, a gente vai ter mais dificuldade ainda. Relacionar essas questões das alterações com o frênulo, com as funções, é super importante. O fonoaudiólogo está muito atento dentro desse processo todo com as funções, de que a sucção esteja sendo efetiva, que a ordenha na mama esteja sendo efetiva, de que depois a questão da introdução da dieta diferenciada e das variáveis nas consistências alimentares também esteja sendo eficaz e suficiente para que a criança passe pelos processos e também relacionado à questão da fala. A gente tem como pioneiras dentro da área da fonoaudiologia a Irene Marquesan e a Roberta Martinelli, que são as pessoas que estão à frente, né, puxando aí essas pesquisas todas que vêm acontecendo recentemente, ligadas à área da parte específica da motricidade oral do frênulo lingual. Aqui só para também tem uma imagem para exemplificar, são crianças maiores, a Irene Marquesan tem um estudo, um artigo publicado que traz essas imagens como uma maneira da gente seguir algum padrão para definir qual é o diagnóstico dessa criança e quais as condutas que devem ser tomadas. A gente tem vários estudos já dentro da área da fala relacionada ao frênulo, que nos mostram que as crianças que têm o frênulo curto e anteriorizado que têm mais alterações na fala. Então, também a gente poderia dizer que quando a gente tem uma anquiloglosia severa, e algumas moderadas, vão trazer consequências dentro desse movimento lingual, né, dessa estrutura que tem que estar funcionando harmonicamente, e aí a anquiloglosia vai interferir de alguma forma, sim, nos resultados em relação a esse processo. Importante também dizer que o fundamental aqui não é qual é o protocolo que eu vou usar. Existe... importante mesmo é a gente olhar para essa questão, olhar para essa estrutura e ver se ela está interferindo ou não. Responder sim ou não e aí tomar as devidas providências. É importante porque também em 2015 para 2016 o Ministério da Saúde colocou algumas questões em relação ao posicionamento frente à anquiloglosia e trouxe uma outra ferramenta que é o Habitat, que é uma outra ferramenta que se usa para avaliar o frênulo e esse é um instrumento que pode ser usado, assim como também a gente tem um instrumento da Roberta Martinelli, que começou esse envolvimento com avaliação de bebês em relação ao frênulo, com uma pesquisa com um grupo de crianças piloto, onde ela foi aprimorando e desenvolvendo isso ao longo do seu estudo como profissional que está avançando nas pesquisas. Então, ela fez a dissertação para aperfeiçoar esse instrumento que ela já tinha pré-estabelecido e também trabalhou dentro do momento da tese dela, do doutorado, todos os processos cumpridos e já fechados em relação à validação desse instrumento. A gente tem que entender que ambos aqui são de fácil aplicação. A Martinelli disponibilizou também um instrumento que ela entendeu como sendo uma triagem que a gente vai fazer, incluindo aqui um reteste em 30 dias para os casos onde a gente tenha dúvida em relação à interferência ou não do frênulo no momento da mamada. Esse protocolo dela, né, da Martinelli, é um protocolo que já está sendo aplicado e usado em 12 países. Ele tem, então, essa questão ultrapassa, né, os limites aqui do nosso país. Ele é feito para um estudo feito a partir da população brasileira. Ele envolve uma inspeção ampla, porque envolve função e também a questão visual, essa avaliação através da observação. E em 2015, antes que fosse
resolvido ou dado esse posicionamento pela equipe do Ministério da Saúde, logo na sequência ela completou todas as etapas da validação desse instrumento. Mas a decisão de cada equipe, a argumentação tem que ser de cada profissional que compõe cada equipe, o que se ajustar para a realidade de cada um, né? Cada um vai se sentindo confortável e respaldado por aquele instrumento. O importante é que seja avaliado e considerado esse aspecto dentro do processo do bebê. O frênulo é então uma membrana que conecta a língua com o assoalho, por isso que a gente fala o tempo todo que está ligado aos movimentos que a língua vai estar executando. E a anquiloglossia é uma condição congênita que justamente traz essa limitação da mobilidade da língua. É importante aqui a gente dizer, porque essa é uma pergunta que muitos profissionais se fazem: qual é o custo-benefício de uma intervenção quando a gente faz um diagnóstico que indica a necessidade de liberação do frênulo. É importante a gente verificar que uma das pesquisas que eu estou citando aqui nos nossos slides fez um grupo controle, fez um estudo com crianças que foram submetidas à avaliação, à decisão de que precisavam de alguma intervenção, e elas foram submetidas a essa intervenção e reavaliadas em 30 dias, importante dizer, sem um trabalho fonoaudiológico específico nesse pós-operatório. Já foram observados resultados satisfatórios em relação à questão da postura e dos movimentos de língua e logo também das funções orais envolvidas. A gente trabalha com isso, então a gente vê, quando a criança volta do procedimento, em 7 dias no nosso ambulatório lá, o relato das mães: nossa, mudou da água para o vinho, como melhorou, como agora ele está falando mais, ou então como agora as mamadas estão mais efetivas, ele não está acordando tanto, está dormindo mais tempo, já voltei no pediatra, já está ganhando peso, enfim. Aqui também é importante, estão aqui também no slide para vocês algumas imagens que mostram o pré e o pós-cirúrgico dessas crianças. Importante a gente ver que já há ganhos mesmo sem que tenha o trabalho específico do fonoaudiólogo depois desse procedimento. Na nossa equipe não tem fonoaudiólogo. Essa resposta vocês vão encontrar dentro do município de vocês, aonde eu tenho um fonoaudiólogo que pode colaborar, ajudar, e para onde eu posso encaminhar. Pois a gente sabe que essa questão da alteração do frênulo vai precisar sim de algum procedimento específico, seja ele uma frenotomia ou um procedimento mais amplo que envolva uma frenectomia. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho disso, mas é importante que a gente entenda que o resultado final não é somente encerrar nesse processo concretizado. A gente precisa saber se a amamentação melhorou, se aquele bebê que estava recebendo um complemento, isso melhorou, se é possível a gente conseguir ir aos pouquinhos saindo desse processo de complementação para ficar num aleitamento materno exclusivo realmente. Enfim, então essas condutas pós-procedimento são fundamentais e eu entendo que seja muito importante a participação do fonoaudiólogo. Aqui, para que vocês também tenham entendimento, quando a gente fala de um procedimento que está mais vinculado a um processo ambulatorial, né, precisa, né, ao meu ver, assim, que haja essa questão de evitar que o paciente sofra sentindo dor, né. É importante a gente falar que é um procedimento simples e que os odontopediatras, os médicos que estão fazendo esse tipo de intervenção, que também a gente sabe que logo no no momento sequente, né, a esse procedimento, a gente pede que o bebê mame no peito, enfim, ou, né, da maneira como ele vai sendo alimentado. É importante que a função já comece a se restabelecer já naquele primeiro momento logo a seguir.
E aqui também a pergunta, né, sempre vai acontecer: qual é o tipo de procedimento, o que essa criança necessita. Não é o fonoaudiólogo que vai fazer essa etapa, mas ele pode contribuir com a sua avaliação, com o seu posicionamento e com a sua percepção da análise da função dessa língua e desses processos todos que a gente já está conversando. Então, só para mostrar aqui, ilustrar para vocês a diferença de procedimento, né? Quando a gente tem um centro cirúrgico, ou quando a gente precisa de uma anestesia com um alcance mais amplo, quando a gente precisa trabalhar com sutura, em um pós-operatório um pouco mais complexo. Vão haver casos assim, e essas crianças maiores são as crianças que estão candidatas mais suscetíveis a esse tipo de procedimento. E aí a gente novamente precisa aqui entender que essa língua ficou, se a criança já é maior, essa língua ficou numa posição até esse momento antes do procedimento. E ela precisa ser reeducada, ela precisa voltar a executar da maneira correta essas funções que a gente também já mencionou aqui, todas elas. Em relação a questão da lei que existe em relação ao teste da linguinha, que é comumente conhecido, a Lei 13.002, de 2014. Importante aqui é a gente, em vez de ficar pensando se o caminho para que ela acontecesse foi certo ou errado, se o que precisa melhorar e ser modificado no texto da lei, olha, eu acho que essa não é a discussão mais importante. A discussão mais importante é a gente saber que a gente é um defensor do aleitamento materno, que a gente quer sim que a nossa criança, por vários benefícios e vantagens, seja uma criança amamentada até o 6º mês de vida, com sucesso, que isso seja uma coisa prazerosa para a dupla mãe-bebê e para o contexto familiar dessa dupla, e que a gente possa, sim, além de tudo que a gente já avalia nos bebês, a gente ter esse olhar cuidadoso, cauteloso para o frênulo lingual, para que a gente possa perceber se há necessidade de que essa língua seja liberada em seus movimentos, para que a criança possa anatomofisiologicamente corresponder àquilo que se espera da parte dela, para que ela possa cumprir com a mamãe, né, esse momento de mamar no peito. Responsabilidades, então, devem ser delegadas enquanto equipe, e aí, novamente eu vou dizer assim: tomada de avaliação, tomada de decisão do que será feito, encaminhamentos para quem de direito, para cada um poder cumprir as suas etapas, né? Essa questão da discussão e da decisão da equipe, porque apesar de todas as referências de literatura que nós temos hoje, de todos os estudos, a gente sempre vai encontrar um contexto e uma situação diferente para cada criança que a gente for olhar. Então, são vários frênulos diferentes, calibres diferentes. A gente sabe que os que são mais delgados são um pouco mais simples, os espessos dão um pouquinho mais de trabalho na questão custo-benefício do procedimento, e aí, assim, vários aspectos que a gente vai monitorando. Uma outra coisa que eu não falei durante a aula, mas que é importante, é que a gente entenda que a gente, embora não tenha o profissional, todos os profissionais da nossa equipe, sempre, que a gente aprenda a buscar, ou que a gente encontre em alguma área dentro do município que esse profissional possa ajudar, nem que seja em forma de consultoria, nem que seja em forma de troca de conhecimento. É importante que a gente sempre esteja aberto, enquanto profissionais que já estão um pouquinho mais à frente nesse processo de entendimento e de atuação mesmo com a anquiloglossia, com essas relações aí que a gente está fazendo com a amamentação e outros aspectos do desenvolvimento. Cada município precisa pensar em como é possível propor um fluxo de ações. Eu tenho certeza que dois pontos em comum aqui a gente vai ter. A gente vai priorizar, sim, que o aleitamento materno possa ser exclusivo, e também evitar que os problemas aumentem ou que eles sejam resolvidos tardiamente e implicando em questões muito mais complexas de serem resolvidas.
Por muito tempo a gente também acreditou que trabalhando com o frênulo ele iria alongar, fazendo exercício fonoaudiológico, né? As pesquisas recentes também apontaram isso, que o frênulo, assim como a criança nasce, ele vai continuar sim na mesma forma. Pode melhorar um pouco a questão das funções, mas ele não vai se desfazer, ele não vai deixar de estar ali interferindo, que não seja nesse primeiro momento em relação à amamentação, mas como eu já falei, nas outras questões ligadas à mastigação e deglutição, além da sucção e também nas questões de fala. É importante que a gente então pense positivamente enquanto equipe, enquanto resultados que a gente quer no bem-estar dessa família que a gente está atendendo, nesse bebê saudável que a gente vai ajudar a chegar para essa família. Então, a gente também precisa, além de se preocupar com a questão da detecção precoce, dessas triagens que podem ser feitas ainda na maternidade, mas também com esses bebês que já nasceram, que já estão com as dificuldades acontecendo, e são bebês um pouco maiores já, que ultrapassam esse período de 3, 4 meses, que é o que a literatura prevê para que seja feita a frenotomia, e essas crianças maiores que precisam de uma intervenção mais ampla. Então, a gente precisa sim pensar em como a gente vai ter esse fluxo, quem vai avaliar, quem vai encaminhar, para onde a gente vai encaminhar, como a gente vai organizar esse paciente que chegar para que ele tenha toda essa assistência ampliada que a gente está conversando aqui, nesse tempo que a gente está trocando essas informações todas aqui com vocês. Essa questão da rede de fonoaudiólogos é uma coisa que, particularmente, sendo fonoaudióloga, me preocupa bastante. A gente não pode canalizar todo o fluxo do Estado para um lugar só. E da mesma forma, a gente tem, enquanto fonoaudiólogo dos municípios, várias demandas urgentes nos chamando a atenção, mas quando a gente fala de detecção precoce, quando a gente fala de coisas antes de que elas piorem, a gente precisa sim colocar como uma prioridade esses bebezinhos, assim como a gente faz com a questão do teste da orelhinha, que hoje em dia também se fala em monitoramento auditivo e acompanhamento auditivo, não é mais só a triagem. Então, esse trabalho também em relação ao frênulo, é um trabalho que pode abrir esse leque todo de possibilidades aí para as equipes. É importante que a gente possa fazer, quando a gente não tem, que a gente estabeleça essas parcerias, as referências e as contrarreferências, essa conversa entre os municípios próximos com os municípios maiores, essas conexões são fundamentais. E aí eu vou voltar para a origem do trabalho fonoaudiológico, que é a comunicação. Se a gente não souber perguntar, falar, se colocar, buscar, muito mais difícil vai ficar. Então, é importantíssimo que a gente possa ser profissionais bem articulados dentro da nossa equipe e com as equipes que estão para nos ajudar, que podem nos ajudar também. E mais que isso, que se a gente pudesse ter esses fluxos estabelecidos e esses profissionais pudessem estar fazendo coleta de dados para complementar ainda mais as pesquisas que são super necessárias e fundamentais para que a gente consiga sempre avançar mais e mais na solução desses problemas que se apresentam para a gente no nosso dia a dia profissional. Aqui também estou trazendo na imagem um banner que o Conselho de Fonoaudiologia, o Conselho Federal de Fonoaudiologia disponibiliza também na nossa rede, onde identifica onde é que o fonoaudiólogo pode sim contribuir com a saúde do município. Então é importante, às vezes podem ser as portas de acesso, a entrada para que esse profissional possa ser contratado ou ele já esteja lá e a gente nem sabia. Então é bem importante que vocês conversem com os gestores de vocês, porque talvez esse banner, essa imagem que mostra que existe possibilidade do fonoaudiólogo contribuir no serviço de atendimento domiciliar, nos centros especializados em reabilitação, em relação aos processos de saúde do trabalhador, em relação aos programas de saúde da escola, ao próprio NASF, que é para quem a gente está falando nesse momento, né? Dentro dos centros de atenção psicossocial também, que são os CAPs. Então, onde
na minha região, no meu município, eu posso ter canal de entrada para o fonoaudiólogo, onde ele já está, que eu posso de repente encontrar maneiras de estabelecer pontes para que esse trabalho possa acontecer de uma maneira que a gente esteja realmente atuando com esse olhar ampliado para a anquiloglossia, para os cuidados em relação às alterações do frênulo lingual. Eu trouxe também aqui, estou deixando também nos slides, algumas referências que eu considerei relevantes. Em várias etapas, durante a apresentação também tem algumas outras referências já mencionadas. Acho que tem material bastante suficiente para que vocês possam adentrar nesse conhecimento, nesse estudo e definir as posições, as condutas a seguir daqui para frente, assim. Como eu falei no início, a gente não tem com essa conversa aqui a pretensão de dar conta de todas as perguntas, de todas as dúvidas e de todo o conteúdo que é bem vasto e bem importante da gente aprofundar o conteúdo e os conhecimentos. Eu também me coloco à disposição, enquanto fonoaudiólogo do Hospital Infantil, e talvez até através da equipe da coordenação da saúde bucal, para aquilo que eu puder contribuir e ajudar dentro da realidade de cada município, trocando sugestões, ideias, contando um pouquinho de como que a gente faz esse trabalho dentro do Hospital Infantil, como que ele está se desenhando, que ainda é um começo de tudo, né? Assim, como é que ele está aos pouquinhos se formalizando e ganhando corpo aqui no nosso estado. Então, agradeço mais uma vez a atenção de todos. Espero ter contribuído para que vocês possam refletir sobre mais esse aspecto dentro da saúde dos recém-nascidos, dos bebês, das crianças e até dos adolescentes, né? A gente brinca lá com os nossos adolescentes quando eles vêm com alguma alteração de frênulo que, olha, com certeza uma coisa vai dar certo. Eles vão dar um beijo bem caprichado na namorada. Eles ficam todos envergonhados, mas é a pura verdade. Novamente, as funções importantes sociais, né, dos movimentos e da mobilidade da língua. Certo? Muito obrigada. Vamos lá. Mafra pergunta: de acordo com as diretrizes do Ministério, deve ser feito um único procedimento cirúrgico ou pode-se ser mais conservador e reavaliar a necessidade de outra intervenção? Bom, eu falei várias vezes durante a minha apresentação que a decisão de fazer o procedimento implica numa reavaliação do que mudou, do que melhorou para esse paciente em relação à amamentação, em relação à dificuldade que ele estava tendo. A necessidade de uma reintervenção é sempre uma possibilidade, por isso eu até brinquei desenhando aqui as questões do teste da orelhinha, que hoje falam em monitoramento. Eu entendo que a gente vai chegar num ponto em que a gente vai precisar fazer realmente um monitoramento desses pacientes que passaram por algum procedimento de liberação de frênulo lingual, porque pode ser que somente uma frenotomia no início da vida não seja suficiente para garantir que ele vai cumprir todas as etapas em relação à alimentação complementar ou então ao próprio desenvolvimento da fala. Então eu acho que é fundamental, novamente diria aqui, mesmo que não haja um fonoaudiólogo exclusivo para esse trabalho, mas que a criança possa passar por uma avaliação com esse profissional, porque a gente pode contribuir bastante nessa decisão de fazer uma reintervenção ou não. É mais comum do que a gente imagina isso acontecer. A gente sabe que às vezes é preciso um período de que varia de 3, às vezes até 6 meses para que essa readaptação possa acontecer em relação aos movimentos linguais e as funções todas. Depende da idade que essa criança vai estar. Então é bem interessante que a gente possa estar fazendo essa reavaliação e esse acompanhamento aí das etapas que cada um estiver. Certo. Aí aqui... Espero ter respondido, né? A Mafra colocou que agora entendeu e agradeceu a sua resposta ali. Então, Fraiburgo pergunta:
Para bebês, vocês recomendam medicação pós-procedimento? Medicação? É isso? Isso. Olha, vou falar do que eu vivencio dentro do hospital infantil. Os bebezinhos, né, passam pela... Não é a sedação, me fugiu agora a palavra. A anestesia tópica é colocada, o bebezinho passa pela intervenção e na sequência ele é colocado para mamar realmente. Então, assim, a gente não teve até o momento, de tantas crianças que a gente já atendeu, nenhum relato que a criança precisou de alguma medicação, precisou de qualquer outra questão específica, assim, né? Obviamente que se a gente estiver falando de uma frenectomia, que é um procedimento um pouco mais invasivo, aí sim há que se avaliar a necessidade, né, de alguma medicação para ajudar na dor, nesse momento todo do pós-operatório, né? Eu só queria complementar aqui também que a gente trabalha com os odontopediatras e a gente também vive essas situações, assim, em relação à espessura do frênulo, né? Então sempre há uma preocupação com um frênulo mais espesso, porque ele pode gerar um pouco mais de sangramento do que o delgado, né? Então também alguns cuidados aí, né, nessa hora, que daí é muito mais do dentista do que do fonoaudiólogo, mas como eu acompanho e vejo, eu sei que também tem sempre essa preocupação, assim, eu vejo que é pertinente, né, nesse momento. Certo. Próxima pergunta vem de Jacinto Machado. A partir do diagnóstico precoce da anquiloglossia, a partir de qual idade é indicada a frenectomia? Tá, aqui é importante sempre a gente ter esse entendimento, e é por isso que é importante esse trabalho em equipe, de que a decisão vai ser se é possível fazer apenas uma frenotomia, ou se esse bebê vai precisar realmente de uma frenectomia, que é um procedimento mais invasivo. Então, em algumas situações a gente então vai, o que também está preconizado pela norma técnica do Ministério da Saúde é que os casos de anquiloglossia mais graves sejam solucionados dentro do prazo de 48 horas com o bebê ainda na maternidade. Em contrapartida, os casos onde seja detectado uma anquiloglossia moderada e leve, né, que são os casos que a gente chama de duvidosos, alguns deles são os duvidosos, a gente tem a possibilidade de agendar um reteste em 30 dias, deveria ter a possibilidade de agendar esse reteste, e aí novamente avaliar se há necessidade ou não, né? Mas a idade na verdade, o quanto antes se perceber que pode interferir sim nesses processos que a gente está falando aqui de início de vida em relação à amamentação. Enquanto eu vou esperando aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês, assim, que esse trabalho mais específico com a anquiloglossia e com essas alterações de frênulo lingual dentro do meu fazer profissional, obviamente, enquanto fonoaudiólogo, a gente nunca deixa de olhar todas as estruturas que estão envolvidas nos processos, nas funções que a gente monitora nas crianças e nos bebês, mas que quando a gente percebe que aquela intervenção da frenotomia, ou que as orientações que a gente fornece para a mãe no pós-operatório, quando a gente faz a intervenção, né, o procedimento, ou mesmo antes da gente decidir o procedimento, aquelas estratégias e técnicas de aleitamento que a gente consegue oferecer como informação a mais para aquelas famílias, fazem toda a diferença. Então, assim, eu vejo que é um trabalho que vale a pena, é um trabalho que traz um resultado quase que imediato para aquelas famílias que estão ali sofridas com aquele bebê que não ganha peso, aquela angústia, aquela preocupação. Ai, será que vai dar certo? Será que eu tenho leite suficiente? Então, assim, sempre que esses bebês, que essas mães chegarem com essa questão do não ganho de peso, né? Eu falei lá no início da minha apresentação, mas estou reforçando aqui, porque é fundamental a gente fazer esse mapeamento e descartar as hipóteses que a gente tem. Então, será que essa mama que está com problema, será que é a produção láctea, será que é a injeção do leite que não está sendo efetiva porque as mamadas estão infrequentes, ou por que será que as mamadas estão frequentes demais? Então, quando a gente tenta ir eliminando essas possibilidades e incluindo aqui a questão do frênulo lingual, a gente consegue colaborar de uma maneira
muito importante para que essas mães e essas crianças sigam esse processo de desenvolvimento com tranquilidade, como a gente imagina que deva ser, né? Seguindo todas as etapas mesmo. Eu só queria dizer que eu sempre gosto de trabalhar com algumas analogias e me ocorre aqui que a gente, conversando sobre a anquiloglossia, a gente está pegando uma caixinha de um quebra-cabeça aí por montar, por fazer. E a gente tem 2 pensamentos iniciais. Primeiro, nossa, quanta peça, como é que eu faço para montar agora? Ou então, olha aquilo como um desafio, nossa, vou olhar aqui, vou pegar esse aqui, vou juntar, então é aquilo que eu falei no início da nossa conversa aqui. Ou tomara que a gente decida ser esse olhar ativo, de que vai olhar o que se tem e ser otimista no sentido de organizar um fluxo de trabalho que seja viável e que consiga abraçar mais esse quesito que a gente já avalia há muito tempo, mas que os estudos cada vez mais estão mostrando o quanto a gente deve sim dar valor e olhar para esse detalhezinho que está lá, ajudando ou interferindo no movimento da língua, né? Então, assim, tá feito o convite para todos, né? E me coloco mais uma vez aqui à disposição para qualquer outra coisa que eu possa colaborar e ajudar, né? Então, muito obrigada também por esse momento, por esse tempo especial aqui de estar... a gente está se debruçando sobre essa pauta, né?